Olá, Paulo, muito obrigado por aceitares aqui o meu convite para este meu podcast de Homens a Falar de Amor. Este é mesmo o conceito deste podcast, é pôr aqui os homens a falar de amor. Um, e obrigado por teres aceitado este convite. Tu que tens uma Obrigado. agenda tão preenchida. Eu tenho o gosto de conhecer pessoalmente. Hoje não estamos pessoalmente, mas tenho o gosto de conhecer pessoalmente e de já ter assistido à tua palestra, à tua fantástica palestra que tu tens corrido o país de uma ponta à outra um, a apresentar essa palestra que eu acho que toda a gente, pelo menos uma vez na sua vida, devia assistir. Acho mesmo importante, pelo menos uma vez, e convido a quem tiver a oportunidade de assistir que o faça. E um bocadinho sobre, né, a palestra é sobre a tua vida, mas tu és muito mais do que uma condição física, és muito mais do que um palestrante, tu és ator, e portanto também parabenizar-te pela tua carreira de ator, em particular agora, e mais especificamente sobre agora o teu papel em Rabo de Peixe, portanto participaste agora numa das grandes produções nacionais, por isso meus parabéns por isso. Obrigado. Gostei muito de te ver e com certeza toda a gente que assistiu Rabo de Peixe vai gostar. Mas hoje não vamos falar sobre carreira, não vamos falar sobre trabalho, vamos falar sobre amor e relacionamentos, Paulo. E portanto, eu começava por te perguntar como é que estás a nível de amor e de relacionamentos, como é que está isso desse lado? Olha, primeiro que tudo, é uma honra estar aqui. Infelizmente não é pessoalmente, nós já jantámos, já somos amigos, eu considero-te um amigo, além de ser teu fã. Então falar de amor para mim, contigo, é algo que eu nunca imaginava quando lia os teus livros ou quando oferecia os teus livros. Por isso, obrigado pelo convite. E olha, falar de amor, agora neste momento, sabes, eu estou um bocadinho chateado com o amor. Eu estou separado da mãe dos meus filhos já faz alguns anos. E houve aquela fase do luto, da separação, do quebrar da família, não é? Que acontece muito. Ainda me estou, apesar de ter sido já há muitos anos, ainda estou naquela fase de me tentar encontrar. Então refugio-me muito no trabalho, nos filhos, mas eu acho que está na altura de eu voltar a encontrar o amor e voltar a ser feliz, porque este coração anda aqui um bocadinho perdido, de um lado para o outro. Não à procura, incessantemente, mas um bocadinho perdido ainda nesse aspecto. Ok, mas então tu sentes que o luto já terminou ou achas que ainda há coisas para fazer as pazes? Eu acho que o luto já terminou, o luto da separação em si. O que eu sinto muita falta é o facto de perceber que que falhei em termos de família, ou que falhámos em termos de família, não é? E aquela separação de não ter a família. O luto em si, se calhar comigo e com a mãe dos meus filhos, para mim já terminou. Acho que estamos numa fase que poderíamos, ambos exercer mais a questão do perdão, sabes? Do deixar as mágoas para trás, os ressentimentos, porque acho que quando isso acontecer, deixam de haver conflitos, deixam de haver situações menos boas que não deixam que se saia daquele limbo, percebes? Uhum. Que nem estás em paz, ou não estás em paz e não estás encontrado ao mesmo tempo, não sei se me fiz perceber. Acho que ainda está aqui, depois destes anos todos de separação, podia existir um bocadinho de ambas as partes, um perdão, deixar os rancores de lado e as mágoas e deixar o passado para trás. Mas de parte a parte ou mais da parte Não, da- parte a da- parte, parte a parte. De parte da minha, eu falo da minha parte, como da parte da outra pessoa, de parte a parte, sim. Tu tens quantos filhos? Tenho dois, o Gustavo e a Matilde. Porque isto é engraçado, porque repara, e eu estou-te a convidar porque sei que tu tens muito conteúdo para partilhar sobre vida, sobre amor, sobre sentimentos, porque tens essa sabedoria que tu adquiriste, mas também que te foi imposta pela tua condição desde sempre, que te obrigou a evoluires e a cresceres mentalmente para estares preparado para tudo. E te convidei precisamente também por causa disso, mas também em particular por causa da tua condição e saber, porque as pessoas às vezes olham para ti e esquecem-se que tu és pai, tu tens filhos, tiveste os teus relacionamentos, Claro. tu és homem, e portanto é um bocadinho também perceber como é que o amor acontece, como é que a vida acontece contigo nesse campo, não é? Nós já conhecemos o profissional, de vez em quando nós vamos cruzando na televisão ou nas séries ou por aí, mas é mais esse lado de homem
que eu queria saber. E recuando um bocadinho mais atrás, aos teus primeiros amores, não sei se o primeiro amor da tua vida foi a mãe dos teus filhos, ou se houve outros antes dela. Claro. Olha, eu confesso que a fase da adolescência foi uma fase muito difícil, porque, e eu até conto isto nas minhas palestras, eu na altura, nós tínhamos uma escola oval, na altura da adolescência, e havia o hábito no primeiro intervalo da manhã dos namorados passearem de mãos dadas. E aquilo marcava muito, sabes? Porque eu não conseguia dar mãos a ninguém. Então aquela imagem de ver alguém passear de mãos dadas, para mim era o ponto perfeito do amor. Era aquela a imagem típica do amor, era alguém passear de mãos dadas. E eu não conseguia fazer. E na altura da adolescência pensava, nunca vais ter uma namorada, nunca vais ter ninguém que goste de ti. Foi uma fase muito difícil nesse campo. Já por si só, a adolescência já não é fácil, não é? Com todos os Hum? nossos fantasmas e o excesso de problemas. E depois o pensar que eu tinha a noção que era diferente. Essa noção eu tive sempre muito bem patente na minha vida. Então, inicialmente pensava que nunca ia ter uma namorada, nunca ia ter alguém que passeasse comigo de mãos dadas. Depois também tentei perceber que há pessoas especiais que te olham mais profundamente e que não te olham só para aquele aspecto de estereótipo perfeito da parte física, que conseguem perceber que tu tens uma personalidade bonita, que tens um sentido de humor, eu usava muito o meu sentido de humor, e que tens outras mais-valias que não mãos para dar só. Então, as primeiras namoradas surgiram naturalmente na escola, com a consciência sempre que são pessoas especiais, claro, porque uma pessoa com uma condição, temos que ser realistas, tens que ter ali alguém que te olhe muito mais profundamente, com uma Uhum. sensibilidade muito maior. Isso é verdade. Tive os meus primeiros amores, o meu primeiro amor eu estava imigrado em França, cada vez que ela ia embora de férias, eu pensava que era o fim da minha vida. E depois escrevíamos, não havia telemóveis, ainda era por cartas. Todas as semanas escrevíamos uma carta um ao outro. Foi muito giro porque eu ainda a conheço. Ela já casou, claro, já tem a vida dela e eu a minha, mas ela ainda me segue nas redes sociais, ainda me manda mensagens. E depois eu, naquela altura, percebi que não eram preciso mãos para abraçar um coração, como eu costumo muitas vezes dizer. Eu Mas era preciso. isso, então tu recorrias, porque eu também tinha a minha experiência e embora tivesse mãos e pés, na minha percepção de realidade, não é? Eh, de barriga cheia, não é? Da minha possibilidade de me queixar de barriga cheia, também achava que não estava ao nível de outros, então tinha de usar as armas. Tinha. Tu Claro. usavas o sentido do humor, ou seja, que argumentos é que tu usavas, não tendo outros que os outros tinham, se calhar, quais eram os argumentos que tu usavas para seduzir as mulheres que tu querias seduzir na altura? Dava muito o Era o sentido sentido do humor, não é? muito o sentido do humor, claro. Depois eu já treinava, já ia ao ginásio, tinha o culto de ter um corpo bonito, um corpo definido, praticava muito desporto, isso também era uma mais-valia. Aí também os meus amigos nunca me excluíram, não é? Eu fazia futebol, vôlei, tentava ser um líder um bocadinho da turma, como delegado de turma, ter boas notas, ser inteligente na escola, percebes? Ter boas notas. Eu usava um bocadinho isso, o sentido do humor, o espírito de liderança, por E tu aí. achas que as pessoas que gostavam de ti, porquê é que gostavam de ti? Era por isso? Eu acho que era principalmente até por eu ser muito bem resolvido, percebes? Por eu gostar de mim como era. E isso cativava as pessoas. Uhum. É que ele tem uma condição tão grande, mas tem uma autoestima tão forte. Então, e não era egocentrismo. Eu gostar de mim mesmo, acho que não é egocentrismo, é amor próprio. E então eu ter uma autoestima forte e gostar de mim como era e aceitar-me à minha maneira, essa aura e essa energia atraía as pessoas para mim. Eu não era nunca uma pessoa negativa, era uma pessoa muito positiva. Tinha amigas que desabafavam comigo os problemas, e era um bocadinho por aí, teres uma energia positiva, sabes? Seres uma pessoa bem resolvida, ahm, com uma energia forte, e isso atraía muitas pessoas ali para o Mas meu. já levaste negas? Já alguma mulher te disse naquela altura, não é? Porque, ou continua a dizer, não sei. Ahm, para além de dizer, olha, tu és uma pessoa incrível, mas tu percebes que por causa da tua condição a pessoa não, Eu não, nunca, não avançou para mais. eu nunca tive ninguém que diretamente me dissesse isso, assim. Eu percebi.
em algumas situações ou outras que sim, que isso foi um entrave, mas fizeram isso de uma maneira muito subtil, não me disseram diretamente: "Olha, tu tens esta condição e eu não estou contigo por isto". Já tive o contrário, que foi ter alguém que se sentiu atraído por mim e dizer: "Eu nunca pensei sentir-me atraído por uma pessoa com uma condição como tu, mas tu atraes-me muito". Ainda hoje isso acontece, às vezes recebo mensagens de Pois, pessoas isso que era algo que eu também gostava de saber. Porque, e já que tocaste nesse assunto, vamos falar sobre ele. Ah, é isso, tipo, há pessoas que se sentem atraídas por ti por causa da tua condição física. exatamente, olha, eu dou-te um exemplo muito claro, que foi o exemplo mais, sei lá, mais forte. Eu agora há pouco tempo fui operado, tive aqui um problema no joelho e estive internado e caí no erro de tirar uma foto na cama do hospital. E eu estou de calções de pijama, não tenho boxers por baixo e nota-se ali qualquer coisa. Eu recebi imensas mensagens com fetiches, com pessoas que eu percebo que se sentem atraídas por amputados, mas muitas, homens, mulheres, muitas mensagens, em vez de me perguntarem se eu estava bem no hospital, foi: "Olha, nota-se aí nos calções, opá", e houve uma das pessoas que regularmente manda mensagens que me diz, e não é portuguesa, está noutro país, uma modelo fotográfica, uma modelo de passarela, e diz: "Eu nunca pensei que me sentisse atraído a ver uma imagem de alguém sem mãos e sem pernas. Mas há aí algo em ti", ela diz: "Tu, você cheira a cama, você, você é atraente", e é giro, é interessante perceber que, sei lá, que um corpo mutilado ou que o corpo amputado também consegue ser um corpo atraente de alguma maneira. Os meus amigos dizem que eu fui o estereótipo perfeito de alguém sem mãos e sem pernas, que ficou tudo redondinho, os cotos e tudo. Mas é muito giro perceber que, às vezes um bocado assustador também, mas que que as pessoas conseguem sentir atraídas por um corpo diferente. Sim, ou seja, as pessoas que. É isso, porque imagina, vamos ser objetivos e claros, sem tabus. À partida, e olhando para ti, não é? Se calhar a principal desvantagem seria essa, não é? Posso ter outros defeitos maiores, não sei, não te conheço tão a fundo para dizer isso. E estou a dizer defeitos, tu percebeste o que é que eu quis dizer. Defeitos segundo o padrão normativo. Mas isto, pronto, eu vou falar com naturalidade e posso cometer aqui muitas coisas que as pessoas possam parecer ofensivas, mas eu sei que tu me vais me perdoar e vais me compreender. Mas é interessante saber que não, as pessoas que vão ficar contigo ou vão gostar de ti não é só porque tu és um bom coração, porque tu consegues ter outras valias, mesmo estéticas, e para as pessoas conseguem ser sedutoras ou consegues estimular outras visões e não apenas de ficar contigo porque tu és boa pessoa ou porque a pessoa é boa pessoa. Hoje em dia, com esta idade, já mais, essa atração também vem, ou essa ligação também vem muito, porque na teoria uma pessoa com uma condição física tão grande está no sofá e tem uma pensão de invalidez, e as pessoas olharem para mim e verem que eu sou empresário, que eu tenho uma vida profissional estável, financeiramente também, que tenho os meus negócios, que tenho a minha profissão, que sou ator, que faço palestras, e isso fascina as pessoas também. Como é que alguém que se podia resignar e estar ali num cantinho e era boa pessoa, e sim gostamos dele porque ele é boa pessoa e tem bom coração, mas é muito ativo, é um homem que não para, é um homem que viaja pelo mundo. Isso também fascina as pessoas, e também há, há, há uma ligação e um interesse em saber mais sobre mim por essa mais-valia. Mas tu notas quando alguém se aproxima de ti e tu percebes que ah, percebes ao que ela vem. Tu consegues, ou seja, se consegues perceber que ela vem por alguma fantasia, ela vem com algum interesse, ou ela vem porque realmente gosta de ti, ou gosta da forma como tu vês a vida e estás na vida, tu consegues ter essa. Isso sente-se muito. Há aquelas pessoas que vêm fascinadas porque te veem na televisão, e, e há aquele fascínio de querer estar com um ator ou de querer conhecer uma pessoa que te entra na casa todos os dias através da televisão, e tu percebes que o fascínio é esse. Porque é as fotos, é o querer ser vista com aquela pessoa, e tu depois percebes que há outras pessoas que têm uma simplicidade maior, que se aproximam de ti
com real interesse de tentar perceber quem é o Paulo e não quem é o Juvenal de rabo de peixe ou quem é o palestrante ou o orador que motiva as pessoas. Que são essas pessoas que não vêm logo, sabes? Que te deixam ali num limbo e tu nem percebes se essa pessoa tem interesse em ti ou não, e que há aquele jogo de olha, vamos já almoçar. Não, calma, eu primeiro quero saber mais de ti, quero perceber quem tu és. Agora, quando as coisas são muito rápidas e quando há ali uma facilidade muito grande, tu percebes que o interesse é um simples interesse de fascínio e às vezes as coisas esfriam, porque o Juvenal de rabo de peixe não é aquela pessoa que se senta à mesa contigo, tu já estiveste comigo para jantar contigo. Sou eu, é o Paulo. E tu sentes isso, eu sinto isso muito. Ok, mas imagina, e isto também interessa saber, que é, tu podes saber que a pessoa vem por fascínio, mas tu podes também querer aproveitar, aproveitar para viver esse fascínio. Ou simplesmente não é a tua cena e, portanto, preferes ou, ou é uma coisa séria, ou coisas de uma noite ou duas não são para ti. Olha, Como é que tu vives isso? eu passei essa fase na altura do pré-adulto ou ali na uma altura dos 20 e poucos anos, sim, havia aqueles momentos de uma noite, mas depois, eu percebia que eu não conseguia acordar de manhã e ir-me simplesmente embora e desligar, Hum, porque não era justo para aquela pessoa. Então eu não me sentia muito bem. Claro que tens aquele espírito de rebanho, os teus amigos fazem o mesmo e tu vais fazer o mesmo também. E depois percebia, não, estar com uma mulher não é um colecionar de troféus, há um sentimento, há alguém ali do outro lado. O facto de acordar de manhã e aquele olha, adeus até amanhã e não haver mais contacto, hum. a mim deixava-me um bocado confuso. Então se calhar eu estou separado da mãe dos meus filhos há 6 anos e eu já poderia ter estado com dezenas de mulheres e acho que não quero fazer isso, não quero ter um caso de uma noite. Se tiver um caso de uma noite, eu tenho que sentir e tenho que ter continuidade. Eu para estar com alguém neste momento, tenho que sentir aquele frio na barriga, aquele clique. E quando eu estou com uma pessoa que até me está a despertar algum interesse e esse clique não existe, eu não consigo estar com aquela pessoa só como algo fugaz sexual e depois no outro dia ir embora. Porque acho que não me acrescenta nada, não é isso que eu procuro algo mais sério, algo que me acrescente, que me dê estabilidade e já não estou numa fase de querer ter casos de uma noite. O que é que te seduz mais numa mulher? Ou seja, quando tu pensas num novo amor, não é? Ou numa nova pessoa quente na tua vida para ficar, o que é que tu idealizas? Ou seja, o que é que tu esperas dessa pessoa? O que é que tu mais admiras ou imaginas admirar nessa pessoa? Olha, é engraçado que eu admiro muito a independência de uma pessoa. Ah, a estabilidade emocional, sabes? O tu encontrares um equilíbrio entre as tuas emoções, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não é dependente, que não usa o álcool para ser dependente do próximo, que tem as suas coisas, que tem a sua independência, que tem a sua vida, e isso fascina-me. E não há alguém que entra numa relação para viver só dependente daquela pessoa e agarrado àquele amor de uma forma doentia. Uma pessoa equilibrada emocionalmente, que não vá do 8 ao 80 de repente, porque eu sou muito intenso, eu sou escorpião, eu vivo as coisas de uma forma muito intensa, então preciso de alguém ao meu lado que seja mais equilibrado, porque eu gosto muito depressa e desgosto muito depressa também. Então aquela pessoa tem que ter ali um equilíbrio que me faça estabilizar nessa entrega do meu coração. Mas é isso mesmo, a independência de alguém, tu percebes que aquela pessoa não precisa de ti ou do teu amor para respirar e para viver, e que isso é uma coisa saudável e não é ali algo doentio, e aquela pessoa só está contigo e não consegue fazer mais nada. Porque imagina que tu também sejas assim. Ou seja, tu também aprendeste a ser assim, ou seja, bem resolvido, e portanto não queres ninguém menos do que isso, imagino, para ti, não é? Eu já passei uma fase, e se calhar até foi essa fase que nos separou em termos de casal, isto com o relacionamento, eu foco este relacionamento da mãe dos meus filhos, porque é o relacionamento que me deu frutos, que me deu a família. Não porque ainda há ali alguma ligação emocional a ela, nada disso. Então, mas espera lá, vamos fazer uma pausa, Paulo. Mas se pudesses voltar
a um relacionamento estável com a mãe dos teus filhos, essa seria a tua prioridade? Ou tu voltarias? Tu farias isso? Como nós tínhamos a nossa relação, não, impossível. Tinha que haver mudanças grandes minhas, porque era o que eu te estava a explicar. Eu, se calhar, nessa altura dessa relação, como nunca tinha tido aquele elo familiar, eu dei por mim a ser uma pessoa que não era muito, mais ciumento, mais controlador de alguma forma. E eu não sou uma pessoa que goste de controlar o outro ou que tenha ciúmes em excesso. Não, é bom teres alguns ciúmes, mas de uma forma saudável. E eu dei por mim a fazer isso, porque se calhar tinha muito medo de perder aquilo que tinha construído ali como família. Uhum. Se houvesse algum retorno, que não é isso que procuro, mas tinha que ser completamente diferente, tinha que ser muito mais saudável da minha parte, da parte dela também. Tinha que haver muita mudança de um e outro. Porque como era, não, isso é impossível, isso nunca. Mas não é esse o meu foco, não é esse o meu caminho. Cometi muitos erros ao longo dos anos a tentar reaproximar-me de novo, a não fazer as coisas bem, mas agora cheguei a um ponto que eu percebi, se não dá ali, tem que haver harmonia, tem que haver amizade, tem que haver paz, porque pelos nossos filhos, por nós também. E agora cheguei a uma fase que sim, tenho que ir para a frente e encontrar outras pessoas. Se houvesse algum retorno nesse tipo de relação, que não é isso que se procura, tinha que ser completamente diferente. Era como se fossem duas pessoas de novo a reencontrar-se e a conhecerem-se, porque como éramos antes, não, isso nunca funcionava. Porque assim, eu acho que as pessoas devem ficar juntas não porque apenas gostam uma da outra, mas porque também é saudável estarem uma com a outra. E às vezes as pessoas acham que têm de ficar juntas só porque gostam uma da outra. E não é suficiente. Gostar não é suficiente. E se calhar vocês gostavam um do outro, mas não. É isso, não havia. eh, não havia tudo para que fosse harmonioso, para que fosse, se calhar, saudável para as duas partes. É isso mesmo, exatamente. O gostar não chega, porque tu podes gostar de uma forma tão intensa que depois controlas ou és ciumento e o gostar não chega. Eu acredito que nós gostávamos muito um do outro, eu falo por mim, quando terminámos, mas o resto era muito mais difícil de suportar. Por isso, se houvesse um retorno, não acredito muito. Tinha que ser como se fossem duas pessoas diferentes a reencontrarem-se de novo e há aquele erro, às vezes, ficarem com outra pessoa só por causa dos filhos. Também, sabes? Isso acontece com muita gente. Estão juntos, anos a fio, já não existe amor nem ligação, mas é porque há família em comum. E depois os ambientes são tóxicos e há discussões e etc. Imagino que. Quanto tempo é que durou esse relacionamento? Quanto tempo é que. Nós separámos-nos, o meu filho tinha 4, sim, 4. Por isso durou uns 5 anos, 5 6 anos. E em algum momento achas que se não houvesse filhos teria durado menos ou Teria durado. mais? Pois, não sei. Mas talvez tivesse durado menos. Talvez Ou tivesse seja, durado. os filhos entram sempre na balança, inevitavelmente, não é? Na ponderação de uma separação, é inevitável que os filhos entrem Claro, na claro. balança. De uma forma mesmo que tu digas que não acontece, acontece sempre. A nível de amor das pessoas da tua vida, dos amores da tua vida, os outros sofreram mais contigo ou tu sofreste mais com eles? Pá, sei lá, houve relacionamentos que sofreram mais comigo. Houve outros relacionamentos que eu sofri mais também, sim. Há ali um equilíbrio. Eu acredito que não sou uma pessoa fácil e acredito que tenham existido pessoas que tiveram comigo que sofreram mais comigo, ou por fases menos boas da minha vida, por instabilidades, como eu estava a tentar encontrar-me como homem, agora estou muito mais. Agora sim encontrei-me nesse aspecto, como homem, como pessoa, como ser humano. Mas houve fase ali dos 20 e poucos anos em que eu magoei pessoas, que era aquela fase que estava com alguém que eu até percebia que aquela pessoa gostava de mim, mas eu queria outras coisas, não era aquilo que eu queria. E magoei pessoas. Houve outras que me E- magoaram, claro. mas porquê é que achas que as pessoas, já há bocado perguntei-te porque é que as pessoas que gostam de ti e porque é que as pessoas que não gostam de ti não gostam de ti? Porque é que achas que as pessoas que não gostam de ti não gostam de ti? Ou seja, quais seriam os teus defeitos? Ou seja, já Ah, eu falaste nos ciúmes, mas isso pode não ser uma das razões pelas quais ahm, não sei lá. gostariam de ti.
talvez não, Não é, encontras, não é? Não encontras nenhum não, defeito, é não, normal. não falar nesta fase onde estou, porque isso já foi ultrapassado. Houve uma fase da minha vida que eu, de altos e baixos, em que eu, apesar de ter uma autoestima forte, nessas alturas a minha autoestima não era assim tão forte. E então eu comparava muito com os outros homens, e esses ciúmes eram um bocadinho por aí, até mesmo com a própria mãe dos meus filhos. Tu olhas para outra pessoa e perceberes que aquela pessoa era superior a ti de alguma forma. E isso criava-me instabilidades e eu era mais frágil nessa altura. Tive uma ex-namorada minha que assistiu a uma palestra recentemente e aí nem houve muitas mágoas, não é? Nem houve problemas grandes, separámos-nos apenas. E ela assistiu a uma palestra minha e nós namorámos, imagina, há 20 anos ou há 25 anos atrás. E ela dizia-me: na altura conheci-te muito mais frágil do que és agora. E essa fragilidade minha, esse ponto de eu me sentir inferior aos outros homens, fez com que eu magoasse algumas mulheres. Mas já reconhecias que era mais, ou seja, que o ciúme era mais uma questão tua do que dos outros, ou seja, mais uma insegurança tua do que um estímulo do outro, ou seja, algum comportamento do outro. Encontrei casos e até que falo com pessoas com deficiência que têm namoradas neste momento e acontece-lhes o mesmo. Imagina eu estar com uma namorada minha num bar ou num restaurante e os outros homens olharem para ela e pensarem como é que tu estás com uma pessoa como esta. Isso acontecia. Ao chegar eu tive uma namorada que lhe foram perguntar, então, mas tu estás com ele porquê? Percebes? E tu sentes isso. E tu sentes isso. Então eu sentia-me de certa forma inferior a esses homens e isso criou muita instabilidade, muita insegurança minha que se traduzia nas relações menos boas. Ah, tóxicas, inclusive, Ah, não numa toxicidade grave, mas sim, algumas chegaram ao ponto de ser tóxicas para os dois lados. aos dois lados, imagino. Então, mas tu sempre tiveste, e sentes que sempre tiveste facilidade em dizer que amavas alguém ou em ouvir um amo-te, ou em algum momento isso foi difícil para ti? Olha, eu disse muito mais amo-te do que recebi muito mais amo-te. Isso é engraçado. Eu disse muito mais vezes amo-te porque eu quando gosto entrego-me de corpo e alma e não tenho problemas nenhuns em dizer amo-te. Mas isso no meu dia a dia também, aos meus filhos, aos meus pais, aos meus avós. Não tenho problema quando gosto de expressar que gosto e dizê-lo. Mas recebi muito. Mas qual é a tua linguagem de amor? É a palavra? É o gesto? É estar presente? É providenciar aos teus? Qual é a tua Olha, linguagem de amor? aos meus filhos e sem falarmos numa relação amorosa, é o estar presente diariamente, o proporcionar momentos inesquecíveis para eles, o levar a minha avó ou o meu avô a jantar fora, que é muito raro, eles saírem de casa, e são gestos que valem mais do que um simples amo-te dito no momento. Nas relações foi um bocadinho assim também. Eu gostava muito de surpreender as pessoas ou com um ramo de flores ou com algo És assim. romântico? És romântico? Sou, sou muito romântico. Mas de flores, de fazer surpresas, Fazer-te de surpreender, deixar atenções. um papel escrito, de mandar uma mensagem quando não estão à espera. Eu sou muito assim. Isso era algo que eu também tinha curiosidade de saber, porque Não, o conceito disto e o objetivo destas conversas é precisamente também conhecer esse lado, saber como é que os homens amam. Saber como é que os homens amam. E neste caso, tu, homem, como é que tu amas? E já me estás a dizer que o romantismo é um valor importante para ti numa relação. até já chegou ao facto de até esses atos de romantismo nem serem bem conseguidos, ou serem bem aceitos. Do estilo eu mandar um ramo de flores para o local de trabalho da minha namorada e ela não gostar, por exemplo, e chegar a casa e discutir comigo, em vez de me dizer que gostou, percebes? E às vezes é aquela questão de eu dizer mais amo-te por gestos do que receber. E, e foi um bocado por aí, às vezes até passava aquele limite, né? Mandares um ramo de flores para o local de trabalho, deixas qualquer pessoa sem jeito e essa pessoa em si não reagiu muito bem. Sim, certo. Porque então, nós idealizamos uma coisa, né, na nossa cabeça que a pessoa vai gostar Ah, e ela pode ter uma leitura completamente diferente. é claro, claro. Mas se me dissesses qual foi, então, já que tu me dizes que és romântico e gostas de fazer essas manifestações românticas, seja com flores, seja com o que quer que seja, qual foi o teu gesto mais romântico? Ou aquele que tu mais gostaste de fazer?
foi o fazer uma festa de anos de surpresa à minha ex, por exemplo, à mãe dos meus filhos, e oferecer-lhe um anel e convidar as amigas dela de surpresa. Ela não sabia, vinha de casa isto foi na fase final da relação, atenção. E, e percebi nela que foi que aquilo que ela gostou, sabes? Que aquilo que mexeu com ela, porque foi completamente inesperado. Foi num dia da semana, chegou do trabalho e tinha um bolo e tinha as amigas escondidas e tinha um anel que eu lhe tinha dado. Acho que esse foi assim o mais romântico. Eu também fazia muitas vezes, os filhos mandavam-lhe mensagens, um pequeno vídeo que estavam em casa a dizer: mãe, amo-te, ou mãe, gosto muito de ti, e mandavam para o local de trabalho, para ela, para o telemóvel dela, quando ela estava a trabalhar. Acho que esses pequenos gestos também foram provas de romantismo grandes. Mas essa surpresa acho que foi a maior. Sim. O que é que te faz mais feliz? Amar ou ser amado? Amar e ser amado já sabemos que é o melhor, é perfeito, mas para ti no dia a dia é mais importante tu seres amado pelas pessoas que Eu, estão à tua volta ou tu eu gosto, amares as pessoas que estão à tua volta? eu gosto muito de amar, mas também gosto de me sentir amado. E nos últimos anos não me senti nada amado. E acho que faz-me falta. Se calhar agora neste momento eu ia para te dizer 50-50, mas acho que 60-40. Eu acho que preciso de carinho e preciso de ser amado em 60% e amar a 40%, porque eu sempre amei eu a 60 ou 70 e recebi 20 ou 30 de amor, e preciso um bocadinho de ser amado também. Mas porquê é que tu achas isso? Ou seja, qual é que tu achas que está a ser a tu identificares um problema para que isso não esteja a acontecer tal como tu idealizas? Qual seria a razão? O que é que achas que está a faltar? Eu acho que está a faltar acho que as pessoas mesmo hoje em dia andam muito aceleradas com aquilo que têm do trabalho e com o dia a dia, e, e, e não estão muito focadas no amor ou no dizer amo-te. Quantas vezes as pessoas estão numa relação e fecham a porta de casa de manhã e nem dizem amo-te a sair de casa ou a adormecer? E acho que é um bocadinho o stress do dia a dia hoje em dia anda ali a deixar as pessoas um bocadinho aliadas daquilo que é tão simples na vida, como um âmbito, como deixar um post-it escrito ao lado da mesa de cabeceira, não sei. Mas, mas em relação a mim, eh, eu também precisava de me transformar como pessoa e consegui fazer essa transformação, e tenho uma capacidade agora muito mais ou muito maior de estabilidade e de dizer e de não cometer os mesmos erros que tinha cometido no passado. Estou muito mais maduro, muito mais crescido. Também porque as adversidades fizeram com que isso acontecesse. Imagina que uma mulher, imagina, cruza-se contigo num evento, numa circunstância qualquer. O que é que ela teria de ser, ou fazer, ou dizer para te chamar a atenção? Da forma correta, ou seja, para que tu repares nela, o que é que ela teria de ser, fazer, dizer, para que tu Olha, reparasses nela? tinha que sorrir muito, porque eu gosto de uma mulher que sorria, que seja, que tenha um sentido de humor muito bonito, inteligente, mas eu gosto muito de ver uma mulher a sorrir, mas um sorriso não forçado, um sorriso espontâneo, sabes? Hum, e depois no olhar de uma pessoa tu percebes muita coisa, tu percebes muita verdade no olhar de uma pessoa. Mas o que é estranho é o que eu te vou dizer. Hum, Às vezes, aquela imagem que eu tenho das pessoas passearem de mãos dadas, há uma coisa que me marca muito numa pessoa. E isto vai ser, se calhar, ridículo para quem está a ouvir, mas para mim é muito forte. Quando eu encosto o meu braço à mão de uma mulher e ela me agarra logo no braço, sabes? Me envolve o coto com a mão. Isso é dar-me a mão. Epá, isso faz uma diferença. Faz-me um frio na barriga muito grande, porque tu notas que aquela pessoa te aceitou tal e qual como tu és naquele momento, e percebeu que dar-te a mão é isto, é envolver-te o teu braço dentro da mão dela, percebes? E isso pode Mas parecer. tu sentiste ao longo, porque imagina, tu estás sempre em eventos, em apresentações, como eu também ando um bocadinho por aí, nós vamos sempre cruzando com muitas pessoas, algumas, se calhar tu foste sentindo alguma química que depois nunca mais voltaste a ver aquela pessoa, eventualmente. Já aconteceu. Já aconteceu, isso, aquela pessoa chegar ao pé de mim, dar-me a mão, não é? E eu pensei assim: "Ia, está aqui", e nunca mais vi essa pessoa. E já aconteceu eu ir à procura dessa pessoa, tentar encontrar e não encontrar. Como já aconteceu ao contrário, aconteceu um caso, eu viajo muito para o Brasil, aconteceu um caso
E eu peço assistência de cadeira de rodas. Aconteceu um caso de uma miúda lá que nem sequer fez a minha assistência, e chegou ao pé de mim, ao pé da minha cadeira, e deu uma mão do nada, estás a ver? Encostou-se a mim, deu uma mão do nada, e essa pessoa foi à minha procura nas redes sociais, porque viu o meu nome no bilhete, foi à minha procura nas redes sociais, trocou mensagens comigo, claro que não, aquela distância nunca deu em nada, óbvio, mas houve ali aquela química e essa pessoa foi à minha procura. Percebes? Imagina, num aeroporto como Guarulhos, que é um dos maiores aeroportos, ou se Uhum. não o maior da América Latina, e essa pessoa encontrou-me. Foi à minha procura com o nome do bilhete. Essa pessoa é que foi procurar-me. Eu nem sabia, não fazia ideia do nome nem nada. Percebi que aquela pessoa tinha ali algo de especial, nem que fosse o aceitar o próximo logo, independentemente da diferença. E essa pessoa foi à minha procura, foi muito giro. Então tu notas que, imagina, quando alguém te dá a mão, quando te toca, te agarra o braço, tu notas logo se. Tu reconheces logo que o físico não é uma barreira. Uma barreira, o toque, sabes, o abraço, o dar-te a mão, tu percebes, porque há muitas pessoas que ficam constrangidas quando eu estico o braço, aquela pessoa fica Sim. constrangida E e agora, nem o que é que sabe eu o que é. faço? Onde é que. Como é que. Ai, Sim. que nojo, não sei, ai, ai, coitado, ai, vou magoá-lo. E isso para mim é logo uma barreira tremenda e eu afasto-me automaticamente porque percebo que aquela pessoa não te olha profundamente e não está a olhar na tua alma e não está a olhar naquilo que tu realmente mereces ou naquilo que tu realmente és. Então, quando aquela pessoa chega e te agarra no braço e te abraça, tu percebes que a barreira da condição física não existe. E essa pessoa é bem resolvida, é uma pessoa que, hum, que tem ali algo de especial. Mas qual achas que é a primeira imagem que as mulheres têm de ti? Quando te veem num primeiro contacto, qual é que achas que é a primeira imagem que têm de ti? Enquanto pessoa. Obviamente que a condição física é importante. Eu não posso ser hipócrita ao ponto de dizer que não vejo uma mulher e a primeira coisa que tento perceber é se ela é bonita ou não, ou se ela tem charme ou não. Tu tens aquela atração imediata da pessoa. É claro Uhum. que aquela pessoa, a primeira coisa que vai fazer é olhar para a minha condição física. É olhar para a minha condição física, nos primeiros segundos ou nos primeiros minutos. E acontece muitas vezes que depois de um minuto ou dois de conversa, aquela pessoa percebe ou diz-me: Eu agora estou a olhar para ti nos olhos e nem percebo que tu tens uma condição física. E nós acabamos por esquecer disso. Mas aquele primeiro impacto é a condição física da pessoa, sem dúvida. Já aconteceu pessoas me dizerem: Ai, você, isso é as pessoas mais velhas. Você é tão bonito e nasceu assim, como se uma pessoa que nascesse assim não pudesse ser bonito. Entendes? Ou, por exemplo, eu ir estacionar. Isto é tão ridículo. Eu ir estacionar num local de mobilidade reduzida, não é? Com estacionamento para pessoas com deficiência, e estar um polícia a dizer: Mãe, não pode estacionar aí. E eu levanto os braços e ele: Então, você vem aí de óculos de sol e num carro desportivo, quer o quê? E eu dizer: Então, mas eu por não ter mãos não posso usar uns óculos de sol a conduzir um carro desportivo. Percebes? Há aquela condição de inferioridade quando olham para ti. Esse polícia olhou para mim e pensava, ele não tem mãos, é inferior, não pode vir num carro desportivo ou ser bonito ou usar uns óculos de sol. E há muitas pessoas que me dizem isso: Você é tão bonito e nasceu assim, que pena. Eu já recebi muitas vezes essa frase. Mais de pessoas mais velhas, não tanto da Mas que nossa tipo geração. e é isso que também tenho curiosidade, que é, e isto eu, claro, tenho sempre a transpor para a questão dos relacionamentos, que é esse o nosso foco e eu quero manter-me fiel a isso. E, portanto, acabamos sempre, tu, sendo heterossexual, que imagino que seja o caso, vamos sempre falar do sexo feminino agora e das mulheres, como é que é a relação, como é que é a tua relação com elas e elas contigo. Um, mas onde é que tu achas que há alguma faixa etária que te olha de uma forma mais isenta? Ou seja, sem valorizar a questão física? Sim, sim, sim. A faixa etária dos 30, dos 27 aos 40, por exemplo, olha-me de uma forma mais tranquila, mais a faixa etária dos 50 para cima, por exemplo, já é aquela: Ai, um homem tão bonito. A faixa etária mais nova olha para mim com fascínio por causa da televisão, ou das palestras, e depois quando percebem a minha idade até pensam: Ai, pensávamos que era mais novo. Mas a faixa etária dos 30 aos 40 é a faixa etária que sabe olhar de uma forma mais profunda. E porquê é que achas que é? Por consequências da vida, maturidade? Porque no fundo, não Maturidade. é? Por isso as pessoas, as mulheres mais velhas já voltam a olhar de outra forma. Eu acho que esta nossa faixa etária dos 30 aos 40,
vive muito mais a inclusão ou a aceitação mesmo de tendências sexuais ou religiosas. Há uma abertura muito maior para a diferença e no meu caso, na condição física. Acho que é um bocadinho isso, a maturidade e também a mentalidade, a forma mais aberta. As pessoas mais velhas ainda têm muito aquele estigma do coitadinho. Outra pergunta, que é uma coisa que nós ainda não falámos sobre isso, que é, e outras mulheres com deficiência? Ou seja, outras mulheres, neste caso, pessoas que têm feminino, mas com uma condição física semelhante à tua, ou parecida, ou... Como é que olham para ti? Como é que tu olhas para elas? Nunca tive nenhuma namorada com uma condição parecida com a minha ou com algum tipo de Nunca condição. tiveste. Nunca Não, tiveste. porque não aconteceu. Eu já vi uma mulher que até ela até faz as próteses no mesmo sítio onde eu faço as próteses. Ela não tem uma, não sei se é a perna esquerda, se é a perna direita, não me consigo. E é muito bonita. E eu olho para ela, mas pronto, eu já não olho para a prótese, porque eu tenho duas. Isso aí já nem é assunto. Ela é muito bonita. Por acaso nunca aconteceu. É engraçado. Por exemplo, trabalhei numa companhia de dança do Vítor Hugo Pontes, no Corpo Clandestino, onde tinhas uma miúda anã extremamente bonita. E se houvesse. Ela era muito nova, mas se nós tivéssemos que namorar, eu namorava com ela, tranquilo. Pois, porque é isso que Ah, também me interessa saber, que é, ok, nós estamos a falar das outras nunca pessoas que aconteceu. olham para ti, mas como é que tu depois olhas também para as pessoas com a Nunca condição aconteceu. semelhante à tua? Mas por acaso nunca aconteceu, mas eu não olho e digo, olha, tão bonita e tem nanismo ou tem baixa estatura. Não, isso não existe, eu não consigo fazer isso. Tu tens, tens pessoas amputadas, pá, muito bonitas, tens pessoas com síndrome de Down que são bonitas. Trabalho agora com a Joana no meio do Tejo, num projeto da Terra Amarela, uma miúda com síndrome de Down que é muito bonita, que é uma mulher muito bonita. Por acaso nunca aconteceu. Nunca aconteceu porque, sei lá, porque nunca apareceu, ou nunca houve esse caminho. Mas se Mas tu houvesse, não também era. tens o teu tipo, tu também tens o teu tipo de mulher, portanto, eu também imagino que tenhas o teu padrão de mulher que te seduz, mesmo fisicamente, esteticamente. Há coisas que se calhar deves gostar com mais cabelo escuro, mais cabelo claro, Sim, é, sim. é normal. Mas quem é que tu achas que ao longo deste teu percurso foi mais quem é que mais te ensinou sobre amor? O amor, se calhar tu vais-me recuperar os teus avós, a tua avó, ahm, mas eu queria saber ao longo da tua vida, as mulheres da tua vida, ah, quem é que mais te ensinou sobre amor? Neste momento, quem mais me ensina sobre amor e a mulher da minha vida é a minha filha. A minha filha ama-me de uma forma incondicional. Nós dançamos juntos, nós brincamos juntos. Eu adormeço agarrado a ela. A minha filha, neste momento, ensina-me muito sobre o amor mais puro e mais inocente que existe. Numa altura da minha vida, a minha mãe, quando foi a reação ao meu nascimento, e isso é a reação mais pura de amor que pode existir, quando os médicos lhe disseram que eu era diferente, que era um bebé que não era igual aos outros, e quando a minha mãe abriu o cobertor no qual eu vinha embrulhado, a frase que ela olhou para os médicos e para a pessoa que depois foi minha madrinha de batismo, foi que podia ser pior. Pá, ninguém pode olhar para uma pessoa que levas uma maior murro no estômago, porque ninguém sabia que eu ia nascer assim, não haviam ecografias na altura, e tu olhas para um bebé completamente, entre aspas, desfeito, não é? Sem mãos, sem pernas, não via ninguém, não tinha ninguém nascido assim em Coimbra, e a minha mãe tem a capacidade de dizer que podia ser pior, quando o mais fácil, ou 80% ou 90%, era a rejeição daquela pessoa. Pá, eu acho que isso é a prova mais bonita de amor porque foi essa frase que me permite estar aqui hoje à tua frente, Uhum. destruído como sou, como homem. Porque se essa frase não existisse e se eu tivesse sido rejeitado naquela altura, talvez eu não estivesse aqui a falar Mas contigo é ela ou a tua maior referência? A tua maior referência, sem contar com os teus filhos, porque nós temos sempre a nessa tendência para ir altura, para. ah, nessa altura da minha vida foi. Eu e a minha mãe não temos uma relação muito fácil neste momento. Gostamos muito um do outro, mas passamos a vida em conflitos. A minha mãe não é uma pessoa muito fácil.
e talvez o roubar-lhe da adolescência ali, naquela altura dos 16 anos, que foi quando ela me teve 16, 17, desequilibrou a minha mãe um bocadinho. Neste momento ela não é a maior referência que eu tenho como pessoa, a minha avó é muito mais, mas essa frase moldou a minha vida por completo. Uhum. E eu tenho que dizer que sim, que nessa altura a minha mãe foi a maior referência, sim. Neste momento é a minha filha. Olha, Paulo, estamos a terminar. Ahm, mas antes de terminar, tenho mais uma ou duas questões para te colocar. Antes de mais, agradecer-te pela tua partilha genuína. Nós falamos aqui, nós inevitavelmente íamos sempre falar da tua condição física, da deficiência, do que nós queiramos chamar, mas porque quero sempre ver a tua visão de homem, mas é inevitável falarmos do óbvio. E, portanto, mas aquilo que te queria perguntar era se ficou algum âmbito por dizer, da tua parte, em particular. Ficou, claro que sim. Eu nesta última relação sinto que podia ter amado mais, podia ter abraçado mais, podia ter dado mais, mas podia ter recebido muito mais. Muito bem. Não vou explorar, não vou explorar, porque acho que não devo. Mas se. Para de encontrar de novo o amor e ser feliz, porque eu acho que está aí, anda aí a pessoa que Mas ainda me vai fazer. tu acreditas em almas gêmeas? Acredito muito em almas gêmeas, sim. E achas que há uma ou há muitas almas gêmeas? Eu acredito que hajam várias, que não haja só uma alma gêmea. Eu acredito que hajam várias, sim. Eu também acredito que haja várias. Ahm, mas pronto, vamos terminar, Paulo. E tenho aqui Obrigado, André. um dilema moral para te apresentar. Eu gosto de terminar assim as nossas conversas. E portanto vou apresentar-te um dilema moral e gostava de saber o que é que tu farias numa circunstância dessas. Que é, imagina que tu descobres que um amigo teu ah, anda a trair a mulher, ok? Mas tu és tanto amigo dele como dela. Mas tu descobriste que ele, em particular, ou ela, não importa aqui o sexo, mas vamos assumir que ele anda a trair a mulher, mas tu és igualmente amigo dele e dela. O que é que tu fazes? Nada. Eu não fazia nada, porque eu já passei por essa situação. Eu já passei por essa situação e não fiz nada. E depois, quando eles descobriram a traição e quando eles descobriram que eu sabia, eh, gerou-me muitos problemas. E, epá, isso é um. Mas tu Eu não voltarias sei, então a fazer o mesmo, ou seja, tu eu não sabia voltarias a não nada. fazer. Eu não podia tomar partido. Falaria com ele em questão, sabendo que ele estava a traí-la, e dizia-lhe, aconselhava ou a contar-lhe a verdade. Pá, eu nunca poderia ser eu a contar-lhe a verdade, porque tanto a outra pessoa pensaria que eu já sabia há mais tempo e só lhe contei agora, tanto que a outra pessoa acharia aquilo, eu estar-me a meter na relação. Eu acho que não faria nada de novo, mas isso deixa-me é um dilema muito grande, porque já aconteceu, correu mal e eu acho que faria o mesmo, não me meteria nem num lado nem no outro. É uma pergunta, eu gosto de colocar este dilema, porque de facto as pessoas têm respostas muito diferentes. E divido muito as opiniões e queria saber a tua. Por isso, olha, Paulo, muito obrigado acima de tudo pelo teu testemunho, pela tua partilha connosco. Com certeza vai agregar valor a quem nos estiver a ouvir, aos homens, às mulheres e a É toda a isso. gente que nos ouvir. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez pela tua partilha. Obrigado. Obrigado. Um abraço.